Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco, que a graça bendita de Jesus Cristo possa inundar o seu coração neste momento, você que está ouvindo ou assistindo esse vídeo. Eu estava hoje meditando na palavra de Deus, o Evangelho de São João, no capítulo 8, no versículo 32, que o nosso presidente, inclusive, gosta muito de utilizar, e diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito lindo, muito bacana. Nós lutamos, brigamos por liberdade. Os países entram em guerra por causa da liberdade. A liberdade é muito preciosa. Mas às vezes a gente se pergunta, na verdade, quem é livre? O que é ser livre no mundo que nós vivemos? Nós estamos sempre debaixo de alguma autoridade, de alguma ordem, de alguma coisa, às vezes até que nós nem concordamos muito. Estamos vivendo isso nesse momento, dessa pandemia. Às vezes nós somos cercados, bombardeados de informações, de ordens, e nós ficamos até em dúvida, não sabemos o que fazer. Está acontecendo mesmo? É nessa proporção? É menor? Ou é pior? Vai piorar? Vai melhorar? E nós ficamos nessa luta, nesse embate, políticos brigando, tentando derrubar um, derrubar o outro, tentando assumir o lugar do outro. Então a pergunta que eu faço hoje é: quem é livre? E algumas coisas vêm à minha mente sobre ser livre. E a primeira delas, livre é quem permanece na palavra de Deus. Porque quando nós aprendemos a permanecer na palavra de Deus, nós não somos religiosos. Nós não pegamos religião e enfiamos para a garganta abaixo de ninguém. Nós aprendemos a ser livre, porque o sujeito livre de verdade, ele não mergulha nas profundezas da culpa, ele não culpa as outras pessoas, ele não tenta forçar ninguém a nada. Eu escrevi outro dia numa das reflexões do jovem que estava sendo condenado à morte pública na forca, e quando eles colocaram a corda sobre o seu pescoço e ele teve a oportunidade de falar a última coisa dela, era aquela última oportunidade, e ele falou algo tão bacana e simples, mas ele diz assim: eu sei muito bem porque eu estou morrendo, e vocês sabem por que estão vivendo? Então, na verdade, esse homem que estava indo à forca, segundo ele até injustamente, este era livre. Mas quem estava livre e que ia condená-lo, que ia tirar sua vida, talvez não estava livre. Então o que é ser livre? É permanecer na palavra de Deus. Permanecer firme, compreendendo as coisas de Deus para as nossas vidas. Porque Jesus falou assim: eu sou a luz do mundo. Olha que coisa mais linda, você que já experimentou a noite, a escuridão, as trevas, que já andou em algum lugar escuro, teve medo, tropeçou em alguma coisa, pisou em alguma coisa desagradável, aí sim nós aprendemos a dar valor à luz. Então Jesus quis dizer isso: olha, que eu sou a luz do mundo. Claro que ele não falava da luz natural, dessa luz comum, mas é a luz que ilumina a mente, que faz a gente verdadeiramente ser livre. Ser livre não é estar solto às ruas, porque o morador de rua anda o dia inteiro pelas ruas e, no entanto, ele não está livre. Ele está preso talvez a algum passado, alguma força espiritual maior do que ele. Mas ser livre mesmo é permanecer na palavra de Deus, saber que existe um Deus e que ele segura para nós, que ele está conosco, sabe? Às vezes as pessoas pensam que ser livre é ser isento de problemas. Não é verdade. Nós temos que aprender a ver que há alguma coisa de bom nos problemas, nas adversidades, nas coisas que nos acontecem. Então ninguém vai poder dizer que é livre se não permanecer na palavra de Deus. Nós que vivemos na presença de Deus, nós sofremos, passamos dificuldades, passamos as nossas lutas, nós não recuamos. Sabe por quê? Nós podemos desistir de casa, de família, de automóvel, de emprego, de dinheiro, de qualquer coisa, mas de Deus não, porque não há outro. Se você desiste de uma casa, você pode trabalhar e comprar outra, talvez até ganhar uma de alguém. Se você desiste de um automóvel, você pode trabalhar e comprar outro, talvez até ganhar de alguém. Mas se você desistir de Deus, onde encontrar outro Deus? Não existe, é só um Deus. Por isso que ele enviou o seu Filho Jesus para nos libertar. Todos gostam de falar em Deus, mas poucos obedecem a Deus. Porque muitas pessoas não querem abrir mão de seus conceitos, da sua zona de conforto, daquela criação que teve. Alguns falam: meu avô era assim, meu pai era assim, minha irmã é assim, eu sou assim. Mas nós não somos obrigados a seguir isso, não. Nós aprendemos que ser livre é ter direito de opção. Muitas pessoas gostam de falar do livre-arbítrio, e eu acho muito bonito. Mas a maior forma de exercer o livre-arbítrio é amando pelo próprio amor.
Sabe? Então, quando nós temos liberdade, nós somos livres para tomar as nossas escolhas, as nossas decisões, e nós escolhemos então permanecer com Deus. Nós permanecemos servindo a Deus. Tem uma palavra em Lucas capítulo 15 que fala sobre o filho pródigo. Aquele rapaz pediu a metade dos bens, aquilo que ele tinha direito de bens, melhor, e ele queria viver a sua vida, ele queria pegar a parte que ele entendia que lhe pertencia para ele viver livre, ele ia viver à vontade, fazendo aquilo que ele quisesse, ele entendia a liberdade assim. Só que naquela época, inclusive, a gente só podia reivindicar bens dos pais com a morte dos pais. Então aquele jovem estava, entre aspas, ou espiritualmente, matando o seu próprio pai, porque ele queria a sua parte na herança, no que lhe cabia. Mas o pai ainda assim foi bondoso, deu-lhe a parte que lhe cabia e ele saiu, foi viver sua vida, andou com prostitutas, nas bebidas, nas farras, na vida que ele bem escolheu, até que acabou aquele dinheiro. E ele então começou a desejar comer as comidas de porcos. Então ele volta para sua casa, porque ele sabia que na casa dele ele ia encontrar um pai amoroso que ia recebê-lo novamente, e assim aconteceu mesmo. Mas eu encerro aqui, que você conhece essa palavra, mas eu queria dizer assim: ter o dinheiro, sair para as farras, andar com as prostitutas nos bares, nas farras, ser livre para ir onde ele quisesse, era verdadeiramente ser livre? Não, porque ele saiu da direção da palavra do Pai. Então a primeira coisa para ser livre, quem é livre? Aquele que permanece na palavra de Deus. E ainda, quem é livre? É aquele que conhece verdade, conhece a verdade. Porque a palavra livre está dizendo assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer não é simplesmente saber sobre aquilo, não. Conhecer é ter comunhão, saber defeitos, saber falhas. Você conhece alguém e de repente aquele alguém comete um crime, algo delituoso, terrível, e você diz: não acredito, eu conhecia tão bem ele. Não conhecia. Conhecer é ter intimidade, estar mais próximo, ter profundidade. Por isso que fala: e conhecereis a verdade. Jesus, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Olha que coisa mais linda. Então, quer ser livre, tem que permanecer na palavra de Deus, tem que conhecer a verdade. E por fim, quem é livre? Aquele que o Filho liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A pessoa que é livre, ela levanta a cabeça, ela anda olhando para frente, sabe por quê? Porque isso manda uma mensagem para a nossa mente, para o nosso cérebro, dizendo que tudo vai dar certo. Aí você me diz: mas e se tudo não der certo? O dar certo ou não dar certo está muito mais na atitude que eu tomo do que na realidade do que eu vejo. Eu posso buscar alguma coisa, intencionar algo, e aquilo não sair daquela forma, mas não quer dizer que não deu certo. O dar certo está na forma que eu recebo o resultado daquilo que eu fiz. Você vê pessoas que estão saudáveis e que não gostam de trabalhar. Pessoas que estão lutando com câncer, às vezes com uma outra doença terrível, e que daria tudo para ir trabalhar. Então, ser livre é permanecer na palavra, ser livre é conhecer a verdade, e ser livre só é aquele que o Filho liberta. Por isso que a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho para libertar. O João 3,16, conhecidíssimo, né? A palavra de Deus é tão linda que fala que enviou o seu único Filho. Sabe, o único Filho. Ele enviou por você e por mim. É isso assim, é querer ser livre. É a liberdade moral, não é a liberdade política, não é a liberdade religiosa. É uma liberdade de compreender que você está vivendo diante de Deus e que Ele tem o controle de todas as coisas. Para encerrar, para não delongar, eu li há pouco tempo uma história do homem que chegou na porta do quarto do seu filho, adolescente, e o menino estava ajoelhado, falando com Deus, e o menino dizia em alta voz assim: Deus, faz de mim o homem como meu pai. Oh Deus, faz de mim um homem assim como é o meu pai. E o pai daquele menino ouviu aquilo, saiu às pressas, foi para o seu quarto, entrou, fechou a porta, ajoelhou-se e começou a dizer: Deus, faça eu ser aquele homem que o meu filho vê em mim. Tá vendo? Ser livre é você ter coragem de pedir perdão. Ser livre é ter coragem de mostrar, talvez para alguns, até uma fraqueza de pedir perdão. Sabe? Porque às vezes quando nós temos uma opinião forte demais, nós somos duros com ela e não abrimos mão, nós radicalizamos. Sabe por quê? Não é porque somos fortes, não. É porque nós temos a falsa sensação de segurança que ninguém vai nos enfrentar. Esses dias eu falei aqui que muitas pessoas gostam de ir para o interior, gostam de ir para a roça, ficar no meio da natureza, das plantas, dos rios, dos pássaros,
Sabe por que ele gosta de ficar ali? Porque as plantas, os pássaros, os rios não o acusam de nada. Então ele tem a falsa sensação de que está bem, que ninguém o está acusando de nada. Mas isso não é ser livre. Ser livre é estar no meio de pessoas ou longe de pessoas, dentro da sua casa ou na rua, e ter a consciência que você está permanecendo na palavra, que você conhece a palavra e que o Filho de Deus libertou. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que essa palavra possa entrar no coração dessas pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo, e que em nome de Jesus, pelo sangue do Filho de Deus vertido na cruz do Calvário, essa palavra possa acalmar corações nesta hora, e que em nome de Jesus ela possa entrar, Pai, e fazer uma diferença nesta vida, porque eu oro pedindo e agradecendo com fé em o nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz abundantes de Jesus Cristo inundem o seu coração, a sua alma e a sua família. A paz seja convosco.